Mesmo tendo extinguido seu departamento de futebol há 22 anos e ganho seu último título estadual em 1990, o Ferroviário de Porto Velho ainda hoje ostenta com folga o orgulho de ser o maior campeão do Campeonato Rondoniense de Futebol, com 18 taças, sendo que em 1986 o clube conquistou seu 15º título de campeão estadual, justamente o tema do vídeo de hoje. E se você quiser conhecer tudo sobre essa grande conquista do Ferrinho de Rondônia, é de grande importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 11 amigos maquinistas, porque Ferroviário tem 11 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em 10 de julho de 1943, surgiu, em Porto Velho, capital do estado de Rondônia, o Ferroviário Atlético Clube, time fundado por trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré, ferrovia que começou a ser construída em 1907 como parte do acordo para que o Brasil ficasse com a posse do Acre, que até 1903 pertencia à Bolívia. A ferrovia Madeira-Mamoré faria a ligação entre a cidade fronteiriça de Guajará-Mirim e Porto Velho, justamente o trecho não navegável do rio Madeira, maior afluente do rio Amazonas, em função de suas várias corredeiras. Com a ferrovia, a Bolívia poderia escoar sua produção de látex até Porto Velho, de onde a produção seguiria pelo rio Madeira, depois pelo rio Amazonas, até enfim chegar ao Oceano Atlântico, na intenção de abastecer o mercado internacional aquecido pelo ciclo da borracha. É fácil perceber pelo escudo que o Ferroviário de Rondônia foi criado em alusão ao Fluminense do Rio de Janeiro, porém, o nome pode ter sido, além de uma alusão aos trabalhadores da ferrovia, também uma alusão ao Ferroviário de Fortaleza, que também é Atlético Clube, uma vez que vários trabalhadores da Madeira-Mamoré vieram do Nordeste, especialmente do Ceará. Mas eu não encontrei nada a respeito, é apenas uma suposição. O Ferroviário de Porto Velho venceu um Copão da Amazônia em 1980 e 18 campeonatos rondonienses, valendo destacar o heptacampeonato seguido, obtido em 1952. O último bom momento foi o bicampeonato de 1990. Entretanto, após a perda do título de 1991 para o Ji-Paraná, o Ferroviário se afastou do futebol para nunca mais voltar. Mas se você acha que o Ferroviário é um clube que ficou no passado, você está muito enganado. A sede ainda existe e funciona na Avenida 7 de Setembro, número 268, no centro de Porto Velho, local de realização de diversas festas, eventos e atividades esportivas. Só não tem futebol profissional. O Ferroviário é um dos maiores clubes da região norte no vôlei, tanto que neste ano 2024 conquistou o título da etapa norte da Superliga C de vôlei feminino, garantindo vaga para disputar ano que vem a Superliga B da categoria. O Campeonato Rondoniense de 1986 se resumiu ao Campeonato de Porto Velho, uma vez que todas as equipes participantes eram da capital. Além do Ferroviário, também participaram o Botafogo, que não é o do Rio de Janeiro, o Flamengo, que não é o Carioca, o Misto, que não é o de Cuiabá, o Motoclube, que não é o do Maranhão, o São Domingos, que não é o de Maceió, e o Ipiranga, que não é o de Macapá, nem o de Erechim. As 7 equipes participantes se enfrentariam no sistema todos contra todos, sendo os jogos de ida válidos pelo primeiro turno e os de volta pelo segundo. Os 2 primeiros de cada turno garantiam vaga para disputar as semifinais, sendo todos os jogos disputados no estádio Aloísio Ferreira. A estreia do Ferroviário aconteceu no dia 13 de julho de 1986 contra o Flamengo, que venceu por 1-0, gol de Gilson. Em seguida, jogo no dia 25 contra o Botafogo, e o Ferroviário venceu por 2-0, 2 gols de Coutinho. Dia 8 de agosto, e jogo diante do Motoclube, e as 2 equipes empataram em 0-0. Na sequência, jogo no dia 17 contra o Ipiranga, e as 2 equipes empataram em 1-1, gols de Carlindo para o Ferroviário e de Nonato para o Ipiranga. Pela quinta rodada, jogo no dia 31 diante do São Domingos, e as 2 equipes empataram em 2-2. Gols de Cláudio e Maurino para o Ferroviário e 2 de Santos para o São Domingos. O último compromisso do turno aconteceu no dia 5 de outubro, contra o Misto, e as 2 equipes empataram em 2-2. 2 gols de Maurino para o Ferroviário e Carlinhos e Flávio a favor do Misto. O Ferroviário encerrou o primeiro turno apenas na 5ª colocação com 6 pontos, atrás dos classificados às semifinais, Motoclube primeiro com 11 pontos e Flamengo segundo com 8. Também ficaram de fora o Misto terceiro com 8, o São Domingos quarto com 6, o Ipiranga sexto com 2 e o Botafogo sétimo com 1. A estreia no segundo turno se deu no dia 24 de outubro contra o São Domingos
e o Ferroviário venceu por 2-1. Gols de Maurino e Carlindo para o Ferroviário e de Santos para o São Domingos. Em seguida, jogo no dia 31 contra o Ipiranga, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Maurino para o Ferroviário e James para o Ipiranga. Pela terceira rodada, jogo no dia 5 de novembro contra o Misto, e o Ferroviário venceu pelo placar de 4-0. 2 gols de Carlindo, um de Maurino e um de Egildomar. Na sequência, jogo no dia 13 contra o Botafogo, e o Ferroviário venceu pelo placar de 1-0. Gol de Maurino. Dia 23, e jogo diante do Moto Clube, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Maurino para o Ferroviário e de Caetano para o Moto Clube. O último compromisso do turno seria contra o Flamengo no dia 30, e o rubro-negro rondoniense venceu por 2-1. Gols de Gino e Carimbó para o Flamengo e de Jorge Luiz para o Ferroviário. O Ferroviário encerrou o segundo turno classificado às semifinais ao terminar na segunda colocação com 8 pontos, atrás apenas do Flamengo primeiro com 11. Ficaram pelo caminho o Moto Clube terceiro com 8, o Botafogo quarto com 6, o Misto quinto com 5, o São Domingos sexto com 2 e o Ipiranga sétimo com 2. Como o Flamengo encerrou ambos os turnos dentro da zona de classificação, acabou abrindo vaga para o Misto, time de melhor campanha entre os que ainda não tinham confirmado a sua classificação. Nas semifinais, o Ferroviário teria pela frente o Moto Clube no dia 7 de dezembro, e o Ferroviário venceu pelo placar de 1-0, gol de Ari, garantindo desta forma vaga para disputar as finais contra o Flamengo, que na outra semifinal empatou sem gols diante do Misto, se classificando em função da melhor campanha. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 14 de dezembro, e o Ferroviário venceu o Flamengo pelo placar de 1-0, gol de Carlindo. A volta foi disputada no dia 21, e o Ferroviário garantiu a taça ao vencer novamente o Flamengo, desta vez por 2-0, gols de Evandro e Carlindo, garantindo ao Ferrim o título de campeão rondoniense de 1986. O Ferroviário de Rondônia, do treinador Marcelo Altino, foi campeão com Araponga no gol, Pedro, Amarildo, Rui e Mário Kleber na defesa, Oton, Maurino e Cláudio no meio-campo, Evandro, Carlindo e Jorge Luiz no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!